Um abraço, galera! Mais um episódio hoje alcoólico do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo com muito prazer Sulimar Silva, um dos grandes repórteres de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. Um cara experiente, um cara que, embora transite bem em todas as torcidas, ele conhece quase que tudo de Cruzeiro. Sulimar que tem uma história na Rádio Inconfidência. E vamos falar sobre tudo isso. E, antes de qualquer coisa, obrigado pela presença. Rodrigo, prazer, um abraço. Um abraço para o Rodrigo Simonini, também para o Simonini, né? Léo Simonini, Rodrigo Fuscaldi. A vontade do Léo é chamar Rodrigo. Até porque a proximidade das terras está junto, né? E também para o nosso grande Marcão, Littensvarten, está aqui, né? Nosso grande Marcão. Cara, obrigado pela presença mais uma vez. Deixa eu só explicar o motivo da cerveja hoje, antes de você falar. Verdade. Claro, porque não é que nós convidado é um alcoólatra, não é isso? Porque a gente sabia que o Sulimar é que vinha. Não é culpa do Sulimar, é porque esse programa está indo para a segunda-feira, nós estamos gravando ele na sexta, e hoje nós chegamos à expressiva marca de 10 mil seguidores no nosso canal. Então, graças a vocês que estão aí, que dão esse joinha aí, que seguem a gente, que ativam o canal de notificação, o sininho de notificação aí. Então, nós chegamos a 10 mil vocês. Então, muito obrigado. Então, a gente está tomando a cerveja hoje. Um brinde. O Sulimar também está com a dele aqui, mas escondeu. Não, mas essa aqui é transparente. Então é isso. Isso aqui é água tônica. É isso, o motivo da cerveja é esse. E o Littensvarten, que ele me chamou aqui, é porque a gente se chama de Pretinho. Então tinha o Little Black, que todo mundo sabia e tal, então ele resolveu inovar e me chamar de Pretinho Sueco. Exatamente. O Fuscal diz que o Sulimar sabe tudo de futebol, sabe tudo de Cruzeiro, o Sulimar sabe tudo de qualquer assunto, é impressionante. O Sulimar é uma Barça. Pra quem não é do tempo da Barça, é uma enciclopédia. É um Google, então. É o Google, o Sulimar é um Google. Isso é sério. Existia mundo antes de 1990. Como é que é? Já vendeu Barça também? Não, existia mundo antes de 1990. Não, eu não cheguei a vender não, mas já li. Hoje mesmo, vindo pra cá, minha menina mais velha virou pra mim, a Marina, falou assim: papai, você sabe ir pra Bahia sem usar o Waze? Eu falei, sei, filho, já fui lá várias vezes. Tal. Aqui, você sabia que não existia GPS? Que não existia celular? A gente viajava o Brasil inteiro. Não brinca, papai. Com o mapa da quatro rodas. Você atualizava o mapa da quatro rodas a cada ano. O pessoal ia lá e você comprar na banca era concorrido. Parava, era um monte de carro às vezes parado no acostamento da estrada, porque mapa gigante aberto no capô. Geralmente errando o caminho. Mas a vida ficou melhor, mas ela existia, né? Ela existia. Claro. Léo, prazer, obrigado mais uma vez estar aqui. Junto, valeu. Hoje o Léo substituindo o Elton, que está nas bodas, na pré-bodas. Pré-boda, né? Pré-bodas, lá em Divinópolis. Bodas de quê? Você que é especialista no assunto. Não, ele é pré-bodas, né? Sou especialista, sou muito bem casado com a Carol. Um beijo pra ela. Vamos lá. A minha vida não interessa, a sua muito menos, né, do Marcão. Hoje nós estamos aqui para falar. Não me interessa. Mande perguntas aí, amigo internauta. Vamos começar o programa. Amigo internauta. Vamos começar o programa. Sulimar, conta um pouquinho pra gente dessa sua história, né? Você é um cara que é de Itaúna, Sim. Grande Itaúna. assim como o Léo. Como é que surgiu o jornalismo na sua vida? Como é que surgiu o futebol na sua vida? Bom, começou num dia 15 de fevereiro de 1995, exatamente, quando eu comecei a fazer o jogo. Era um Cruzeiro e Rio Branco de Andradas. O Cruzeiro venceu 2-0. Daqui a pouco eu pego a ficha técnica do jogo, tem também. Sabe de cabeça? Hã? Não, tô brincando. Não sei de cabeça, por isso que eu vou pegar a Não, ficha daqui a pouco. aí, o quê? Você trabalhou nesse jogo? Comecei no rádio nesse dia, então já são 27 anos. Não parece não, mas são 27. Comecei com 17 anos e a história é a seguinte, e é uma história até curiosa, e eu sou eternamente grato a essas pessoas. Em Divinópolis estava começando a TV Candidez, está no ar até hoje, o Canal 13. E naquela oportunidade, quem comandava a TV é um político hoje, um grupo político, e as pessoas que estavam na equipe de esportes da rádio, no caso Garcia Júnior, também estavam no programa de esportes da TV e estava em caráter experimental. Só lembrando que o Garcia Júnior, pai do Ulisses Magno e pai do Popó. Para mim é Popó. Sempre vai ser Popó. Do Garcia Filho. Um abraço para os dois. Os dois assistem o programa. Assistem o demais. Um abraço para o Ulisses. Adoro o Garcia, adoro o Ulisses. Os caras são demais. Então, E o Garcia, o locutor lá de Divinópolis, o cara, um dos grandes nomes do jornalismo. Né? Trabalhou na Rádio Cabugi de Natal, trabalhou na Rádio Capital, trabalhou na Rádio Inconfidência e em 1986, me perdoem se eu estiver com a data errada, ele foi para Divinópolis nesse projeto da Rádio Divinópolis que começou em 1984
no dia 28 de outubro de 1984. Exatamente porque o padroeiro é São Judas. E aí o Garcia falava assim, depois você liga aqui para a TV e diga como é que o sinal da TV Candidez está chegando. Porque antigamente o rádio falava assim, estamos operando em caráter experimental para melhor ajuste dos nossos equipamentos. Falava assim. E a TV então era assim também. O Garcia falou. E calhou no dia, nessa semana, do dia 15, eu ter que ir ao edifício Costa Rangel, que é um edifício onde as rádios funcionavam e a TV lá em Divinópolis. E eu estava na rádio, sempre ouvi muito a rádio, e falei, ô Garcia, você falou lá na TV que ontem, onde mora minha mãe, o sinal lá está muito bom e tal. Olha, menino, você tem uma voz boa, você quer trabalhar no rádio? Quero. É mesmo? E aí, estamos aí, ele que é o grande responsável por estarmos aí hoje. E comecei no plantão de esportes, sendo auxiliar do Ulisses Magnus. E aí, a história normalmente jamais eu conto, né? Tá até hoje, porque começamos fazendo plantão, aí começamos a fazer reportagem, o negócio foi meio, né? A gente começa meio inseguro e a coisa foi fluindo, vai desandando. Ulisses hoje que é ator, né? Sim. Ele é ator, mora no Rio de Janeiro. Não, ele voltou para cá. Ele voltou, né? Voltou. Pô, então o Ulisses está precisando aparecer, inclusive, sentar aqui pra gente trocar uma ideia com ele também. Agora, você acabou se especializando, né, Sulimar? Na cobertura do Cruzeiro, né? Sim, porque até então, quando eu trabalhava em Divinópolis, não tinha muito dessa questão de fazer o Cruzeiro, o Atlético, você fazia todos. E o Guarani em função da cidade. Saudoso Guarani, né? Porque agora o time não tá. Até existe, mas não está disputando. O Guarani, que inclusive já tem, mas acabou. Foi aprovada a SAF do Guarani. Então, o Guarani, que é um ano mais novo do que o meu grande Esporte Clube Itaúna de 1929, o grande Cachorrão. E aí fazíamos essa cobertura do Guarani durante o Campeonato Mineiro, os jogos aqui em Belo Horizonte, que a rádio vinha para fazer os jogos, antigamente muito mais do que hoje. E calhou de eu vir a primeira vez para Belo Horizonte, na frequência que hoje ocupa a Rádio Band News 89,5. Era a LBV. Um projeto malfadado, assim como aconteceu com o Thiago Valu, que aqui também esteve, não na mesma frequência. E passado um certo tempo, voltei para fazer um tempo na Rádio Capital, 570 AM, 540, uma coisa assim. 570 AM. E depois para a Rádio Record FM, 90,7, fazendo cobertura do Atlético. Também não deu muito certo por outras questões da dona do canal e da TV Record, da Rede Record. E aí voltei para Divinópolis, fiz a faculdade, não de Ciências Ocultas e nem de Letras Apagadas, e voltei para fazer essa faculdade e fiz o concurso na Rádio Inconfidência e voltei para cá em 2005, onde estou até hoje. E aí sim, quando eu voltei para cá, para fazer a cobertura do Cruzeiro. Eu brinquei no começo aqui que você fala sobre tudo, tem a memória de enciclopédia basta, de Google, mas isso é verdade. É claro que vem muito de uma facilidade sua, de uma característica, mas você também estuda muito, lê muito. Sim. E tirando as enciclopédias, os livros de futebol, o que você gosta de ler? O que você estimula para ter essa memória boa? Eu gosto de biografia. Só que eu não lembro. A última que você leu? Não, desculpa. Não, eu gosto muito de história, um assunto que me fascina. Mas eu não calço sandália de couro, não uso bolsa de lado, não sou revolucionário, mas gosto de história, né? E para conhecer do assunto, isso me fascina e isso me lembra muito uma frase do Roberto Marinho. Ele diz o seguinte: o repórter que não se interessar em saber como era o tempo em Roma na época dos imperadores nunca há de ser um bom repórter. Então, desde novo, sempre lia, a minha distração era ler dicionário também, li muitas coisas. E lá em Divinópolis... Não. Lê dicionário, Sulimar? Também. Em Divinópolis, ainda a Biblioteca Pública Taliba Lago. Eu era conhecido como rato de biblioteca. E até no jardim de infância, no jardim, porque eu alugava muito livro. Né? Hoje nem tem isso mais, né? O pessoal então pegava muito livro e fascinado por leitura, principalmente por assunto de história. Determinadas cidades, quando a gente vai, saber a história do local é importante. E isso eu aprendi muito, uma coisa com o Willy Gonzer. Que o Willy Gonzer se importava em saber como é que era a história do local onde ele ia fazer um jogo, se ele não fosse alguma vez. E aí ele estudava essa história.
numa época que não tinha Google nem nada. Então o Vili também tinha muito dessa bagagem. Trabalhei pouco tempo com o Vili, né, uma época que ele foi para a Rádio Inconfidência, pouco tempo, mas muito antes dele ir para a Rádio Inconfidência já tinha essa questão. Então eu falei, isso é legal, porque é uma coisa que eu gosto de história e saber de história do local e situações interessantes. Pode enriquecer a transmissão também, né? Exatamente, porque você porque diferente. hoje há um preconceito muito grande no jornalismo, qual o jornalista esportivo. Porque só entende de bola, que o cara chuta assim, chuta assado. A gente teve essa discussão outro dia aqui. Né? Pois é, mas se você pegar um jornalista que faz a editoria de polícia e de esportes, ele faz qualquer editoria. Se você pegar um alternativozinho que faz cultura, cinema, ele não vai fazer nenhuma outra. Não adianta. Já teve oportunidades que foi uma repórter, a Toca da Raposa, dessas subeditorias, vamos dizer assim, perfumaria, não acrescenta nada. Polêmica isso, polêmica. Não, isso não acrescenta nada. O camarada pode se especializar nisso, beleza, mas chegou lá e perguntou assim, o que é negócio redondo que eles estão chutando? Então, é isso. Ao passo que você chegar, o jornalista do esporte, ele vai saber falar muitas coisas do assunto que tem por aí, porque há um preconceito de que são pessoas habitoladas, e não são. Nem todos. Alguns são, mas nem todos. Tem também. Tem muitos, mas em boa parte, se você pegar o repórter que vai fazer outras editorias, ele faz. Aí, outro exemplo, finado Fernando Vanucci. A transmissão do Carnaval da TV, da Rede Globo de televisão, pegavam os repórteres que eram do esporte. Os melhores apresentadores no Jornal Nacional e também no Globo Esporte, pessoal que veio do esporte e principalmente do rádio. Galvão Bueno, Fernando Vanucci, que trabalhou na Inconfidência, era de Uberaba, o próprio Léo Batista. Essa questão. E também tem essa questão. Existe vida inteligente no esporte e principalmente no rádio. Nossa, existe muito. Agora, nessas andanças, assim, pô, você falou que você já está nessa vida há muito tempo, né? Já conheceu, você tem catalogado quantos estádios, quantos países, quantas cidades? Estádios eu ainda não me peguei para poder contar. Marcão tem isso, não tem, Marcão? Você... Estado, cidade, país. Países eu fui fazer jogo na Argentina e no Paraguai, né? O famoso jogo das Você pedradas. não teve naquela aventura em Potosí, não? Não, em Potosí eu não fui, não. Aquela goleada que o Cruzeiro tomou lá? Foram duas, né? Porque foram uns táxis para subir para Potosí. Sim. 4.010 metros de altitude a Foi cidade. a segunda, né? Nessas eu não fui, não. Porque havia um rodízio, né, de quem iria e... Enfim, não convém ao caso aqui, mas... Eu nunca me peguei para poder contar os estádios ou as cidades, mas muitos jogos, muitos estádios com muita condição, com pouca condição, nesses 27, quase 30 anos já, não parece, mas quase 30 anos. Passou aperto já, Sulimar? Já, nossa mãe. De chegar em um local que você não tinha possibilidade de ter a linha, o pessoal passou por isso em Potosí, mas na Argentina, na Bombonera, o jogo do Cruzeiro em 2008... Foi o jogo que... O Fabrício fez o gol. O Fabrício fez um gol lá e todo mundo achou, agora vai. Aí chegou aqui e perdeu. Chegou aqui e aí foi o gol, acho que do Dátulo, né? E aqui foi do Wagner, de meio bicicleta. Foi assim. Um golaço. Sim, e o Thiago Heleno fez o outro. Dátulo e Palermo contra o do Wagner. Ficou 2x1 lá e 3x2. 2x1 aqui também. 2x1 também. 2x1 também. E aí nesse jogo, um companheiro de imprensa daqui também... Só um minutinho, quando você fala, para explicar para a turma que está vendo e não sabe essa linguagem, a linha, quando você fala não tem a linha, é uma linha telefônica que puxa para fazer transmissão. Para você conseguir a transmissão. Então a linha é uma linha telefônica mesmo. Sim. Chega nesses estados aí. Não é só na Argentina, não. Qualquer lugar do Brasil também tem que ter essa linha. É difícil às vezes. É que hoje está mudando, né? Hoje não. Hoje você faz já. Hoje se tem agora, faz o pedido para ponto de internet ou de dados. E aí um cidadão, vou preservar o nome dele, porque ele andou tungando alguns companheiros nossos, né? Não. Vamos respeitar a memória do nosso companheiro que foi tungado. Não. E aí, esse chá da verdade não vai funcionar. Mas aí, ele chegou lá atrasado, como sempre, fazia e simplesmente meteu a mão lá e acabou com a linha de todo mundo. E o sujeito da telefônica lá na Argentina, ele foi embora. No jogo, Cruzeiro e Boca, com o trânsito ali por volta de 5 horas, o jogo foi às 7 da noite. E para poder achar esse camarada, ele conseguiu chegar. Por muito pouco a gente não consegue fazer a transmissão desse jogo. Então, várias outras situações também de
fazer jogo em estádio que é perto de uma área de risco. E aí você tem que conversar com o camarada do táxi, o cara do táxi não gosta de parar para você ir. São situações que aí você já conhece o local e já vai aprendendo isso. Já tomou alguns banhos diferentes aí, à beira de Ah, não. Tem companheiro nosso aí que eu não posso falar, que é o Arthur Moraes, que gostava muito de ficar em determinado lugar e recebia toda a sorte de fluidos corporais. Aí, lá em Caxias do Sul, eu falei, não, eu não vou ficar ali. Aí era toda a sorte de fluido corporal que voava ali. E treta com a torcida, assim, não de jogar fluido corporal, mas de ameaçar, de chegar pra bater, que acontece muito também. Aconteceu Porque Tito viveu isso outro dia aí, né? Sim. Foi onde aí mesmo que o Piquetito? Foi Londrina. Londrina, que o Piquetito Quase que invadiram a cabine. Quase invadiram. Teve uma vez o jogo entre Atlético e o Gama, no ano de 1999, no Estádio Independência. O Gandula estava dando de bola assim, parecia malabarista de ciclo, e caiu, eu chutei para ele, que naquela época você podia entrar em campo, né? Aí o Atlético havia perdido esse jogo para o time do Gama, jogado mal, no antigo Estádio Independência, né? Aí, o torcedor do Atlético, vai te pegar lá fora. Falei, perfeitamente, vamos lá, me espere lá fora que nós vamos conversar. O cara não foi. Achei que ele tinha esperado. Não. Esses são, hoje são os famosinhos, os valentões de internet. Cheguei lá e falei, não foi, o cara não foi. O cara tava puto da vida porque o time havia perdido. Não. Meu filho, isso aqui é sangue de sua subida na vez, sou João Pelado também, mas o camarada ficou, não, vamos lá, vamos conversar, o que foi? O cara ficou, você chutando. É o cachorro quando para, né? O carro para. O Chico Anísio falava isso, o cachorro lá, quando você para, o cachorro perde a graça. Eu falo que todo mundo que trabalhou em rádio, como eu. Marcão, você trabalhou em rádio? Pouco tempo. Pouco, né? Muito pouco tempo. Trabalhei, mas muito pouco tempo. Agora, recentemente, eu era comentarista da Rádio Super. Ah, sim. Mas eu ficava na redação e ia comentar, participar de comentário. Mas do jeito que vocês trabalharam, isso, nunca fiz nada. Eu acho assim, quem fez durante anos, como a gente fez, principalmente Campeonato Mineiro. Nossa. Os estádios são muito ruins, né? Você tem, por exemplo, em Minas, você tem alguns bons estádios, você consegue trabalhar bem. Agora outro, até por exemplo, a Ipatinga, é uma cidade boa. Trabalhar no Ipatingão é muito ruim. Mas tudo longe ainda é melhor. Porque a gente trabalhava com cabo, igual eu falo, sempre, cabo de 100 metros. A gente ligava, onde a gente ligava o microfone, para onde a gente ficava na lateral, era muito longe. É uma loucura. O estádio lá de Poços de Caldas, o Ronaldão, é ruim de trabalhar. São duas cidades. Farião é ruim de trabalhar. Duas das cidades que eu mais gosto em Minas Gerais. Então eu posso falar mal mesmo, porque eu estou falando mal do estádio, não é da cidade. Divinópolis, o Farião, adoro Divinópolis, mas vocês são suspeitos. Mas o Farião, pelo amor de Deus. E o Mamudão em Valadares. Cara, eu adoro Valadares. Eu tenho muitos amigos em Valadares. Eu chego em Valadares, eu fico feliz. Eu acho ali aquele calorão é maravilhoso pra você tomar cerveja, pra você fazer festa na rua. Cara, mas você entra no Mamudão aqui, parece que é um caos aqui. É a porta do inferno. O calor. Mamudão lá. Eu adoro a cidade, mas o dia que tem que trabalhar em Valadares pra fazer jogo no Mamudão, você dá uma tristeza. É muito ruim. Isso porque tem outros estádios também onde a condição ela não é. O de Andradas é muito ruim. Melhoraram o estádio. Antes da equipe do Rio Branco pedir licença, mas melhoraram o estádio. Mas olha só, não é nada pessoal contra a cidade, como claro o Marcão que disse. não, a gente mas olha só, todas elas. Elias Arbex, no Três Corações. Três Corações. O estádio JK em Manhuaçu também. Porque a proximidade da torcida com quem está narrando. Já teve companheiro que recebeu um jato com um pacote com substância fecal. Cocô mesmo, fezes. O camarada tava narrando o jogo, o sujeito rodando a sacolinha assim, de repente bateu, o cara jogou, não tinha vida nem nada. Que disposição do torcedor para fazer o sujeito imagina jogou a cena, você pensando e preparando. Jogou a biomassa. Não sejamos tão literais, vamos continuar. E o cara tentava narrar fazendo vômito, não tinha jeito. Porra. Tem mais estádio. Tem mais estádio ruim, que não tem a condição. A gente não está falando tanto que não estamos falando mal da cidade, porque estamos falando de. Vocês não são de Divinópolis, são de Itaúna, mas trabalharam muito tempo lá. Estamos falando do Farião, pô. Divinópolis é uma cidade querida, a minha cidade, mas o Farião é muito ruim de trabalhar. E aí a gente sempre está falando de quem fica no gramado. Mas vai para a cabine do Farião. É uma escada em caracol
que você tem que subir, que se você sobe, você não desce, Cara, cara. o caracol do bizarro da Liga da Justiça. Então, todo eu acho que nesse peso que eu tô agora, que eu tô bem gordo, eu não consigo subir aquela escada. Talvez não. Mas mudaram aquela escada. O Corpo de Bombeiros imagina encostou as escadas. E agora o camarada vai pela arquibancada e vai para as outras cabines. Isso, olha só, mas aí tem que entrar no meio da arquibancada. Né? Então assim, um risco também, né? É um risco, é um problema. Aí acontece o que aconteceu com o Piquetito lá em Londrina, que você tem a entrada das cabines no meio da torcida do Londrina. Como é também, era principalmente no Independência Antigo também, você lembra? Mas a gente tá falando você entrava de ali com a torcida de interior, mas a Vila Belmiro também é um estádio histórico e é problemático também para trabalhar. A Vila para a porta de imprensa escrita, Sim. Eu não sei se você sabe essa parte, está é. sempre lá embaixo. A gente trabalhava no Globoesporte.com nessa época, que era imprensa escrita, considerado imprensa escrita. Você passa no meio da torcida para chegar na cabine de cima, assim, uma cabine que está... Para quem está vendo pela televisão, aqui tá o campo, né? Tá os gols aqui, tem aquela parte que fica a torcida visitante, ela fica acima daquilo ali. Só que você tem que passar no meio da torcida, não tem jeito. E para fazer depois, pós-jogo também é na rua. Tem que descer. É na rua. Não, Os caras jogam bomba. É Os caras jogam bomba. Na rua de trás. E como você não... Os caras atacando tudo, né? Meu caso, que eu não sou conhecido mesmo, beleza, parte boa. Não sou Exatamente. conhecido nem aqui em Minas, lá em Santos, menos ainda. Então você passa e tranquilo e tal. Só que teve gente, um colega nosso uma vez, que acho que foi o Gustavo Chaves, que foi subir comigo, tava com um jaquetão da Globo. Gustavo era da TV Globo. Cara, nós tínhamos que voltar, mas não duramos 30 segundos aqui bancada. Globo não passa aqui não, Globo não passa aqui não, caralho. Aquela confusão. Falei, velho, vamos descer, esconde essa roupa e a gente sobe. Porque não tem jeito, cara, é foda. Não, ali é complicado. O Estádio Olímpico em Porto Alegre, uma vez eu fui entrar a camisa da Rádio Confidência, era vermelha. Isso, cara. O camarada olhou pra mim, cindiu de cima a baixo e falou, pode ficar tranquilo que lá dentro eu vou trocar. Tal é a rivalidade. A rivalidade, a paranoia dos caras também. Até a Coca-Cola lá era diferente. Não Sim, no patrocínio, aquela camisa... Era 87, foi do Grêmio, foi preto. Foi toda preta essa camisa. Mas tem muito estádio também, o próprio estádio Mineirão hoje. O Mineirão hoje, depois da reforma, onde foi colocada a imprensa, ali ao lado do setor roxo e a sua torcida visitante, o pessoal fica ali como escudo, porque eu não sei qual é a tara de certas pessoas, de certos infelizes que vão ali no setor roxo. O cara paga ingresso no setor mais caro do estádio. Ele não assiste o jogo e fica do lado de lá. Eu fico fazendo gesto pro outro lá, alguns gestos obscenos aqui. E aí fica lá. E o cara não assiste o jogo. Mas você tá falando que aí fica xingando a outra torcida que tá do outro lado. Às vezes sobra pra imprensa. Às vezes sobra, porque a torcida do Palmeiras já invadiu ali. Já. E aí no último jogo, Cruzeiro e Vasco da Gama também, arremessaram um monte de coisa. Aí jogaram foi cerveja no camarada. Essas imagens que viralizaram aí da criança, né, tendo que ser tirada de lá. 5 anos. Sim. E aí o Estádio Mineirão hoje é um completo silêncio quanto à questão de colocar a imprensa em outro lugar. Aí tem uma pesquisa que fazem todo santo jogo que tem lá, a maioria dos jogos. É a mesma pergunta há 10 anos. E a mesma resposta não muda nada. Qual é? Assim, você está satisfeito de com... De 0 a 5. De 0 a 5, você está satisfeito com a limpeza do estádio? Você está satisfeito com a esplanada? Está satisfeito com alguma coisa? Aí eu falei assim, olha... Mas é uma pergunta feita para profissionais da imprensa. Sempre da imprensa. Tem alguma coisa que pode mudar o santo jogo? Tem alguma coisa que pode mudar o Mineirão? Aproveitando que o pessoal do Mineirão vai assistir também, tem mudar o lugar da imprensa. Sabe o que fizeram da última vez, ao invés de mudar? Diminuir o espaço do bar, porque não tem que colocar um bar maior para o pessoal, tudo bem, mas colocaram um pocket show do bar da imprensa. Então tem só uma cadeirinha, a pessoa vai lá, um armário onde coloca a comida, e é só isso. Os caras vêm trazendo a comida no lugar. E a imprensa sempre escanteada e sempre sofrendo com toda a sorte de invasões, quando essas invasões tem, e fica ali, e não muda nada. Então não adianta ter essa pesquisa se não respondem, se não mudam. Quando o Mineirão foi reinaugurado em 2013, 4 de fevereiro de 2013, teve o primeiro jogo, teve essa reclamação geral. Primeiro que a imprensa... Foi diagonal. A imprensa Eles fizeram ali ela não estava naquele canto. Eles colocaram a imprensa ali porque foi a reforma para a Copa do Mundo. Sim. Aí é um padrão da FIFA, porque vai privilegiar para o torcedor o melhor lugar. Tá? Em nenhum estádio padrão FIFA tem a imprensa no meio do campo. Eles estão meio mais separados. E na época a Minas Arena alegou uma outra coisa também, que naquele espaço ali teria banheiro exclusivo para imprensa, feminino e masculino. Segundo a Minas Arena, tá? A MCE que fez essa conversa. Se fizesse o banheiro no lugar central, onde a turma estava pedindo,
teria que dividir o banheiro, passar no meio da torcida para ir ao banheiro. Aí a MCE não quis, os jornalistas não quiseram. Essa foi a informação que a Minas Arena deu. Não chegaram nesse ponto de lugar mais caro, que faz muito mais sentido o que você falou. Mas é. Você falou que faz muito mais sentido. Mas a resposta tá... da Minas Arena, eu tenho certeza disso, que se fizeram um ofício se alguém da MCE puder mandar isso pra gente depois, eu vou ver com o Eugênio Moreira se ele tem isso lá. Mas foi essa resposta, que não tinha esse acesso. É porque se você for pensar, se você coloca a imprensa na mesma disposição que está ali, mas colocar no centro do gramado, no centro do estádio, você tira o melhor lugar para o torcedor para colocar a imprensa, o que realmente não faz sentido. Mas antigamente bom, o Mineirão, você tinha pelo menos, ela era meio que horizontal, era mais espaço, mas numa faixa, né? Preservava um lugar bom para o torcedor. Mas se quisesse ter boa vontade, eles colocariam a parte da imprensa ali na frente, sem ter essa questão aí de que vai ter problema. Com boa vontade se faz tudo, né? E não se vê essa boa vontade por parte do pessoal do Mineirão. Tem muitas coisas que eles fazem que são boas, mas eles pecam nesse detalhe. Então, nós da imprensa, em determinadas situações, eles ficam pregando o deserto para poder reivindicar essas mudanças. Aí dão as desculpas mais porcas e estapafúrdias possíveis. O Fred Albuquerque, que é o novo o head de marketing lá do Mineirão, vai estar conosco aqui nos próximos dias. A gente pode trazer para ver se existe pelo menos alguma discussão interna para que isso seja alterado. Ou até vai falar, não, vai continuar assim, pronto. Porque às vezes pra gente aqui está sendo um drama aqui pra gente, uma pauta importante, e eles não têm sabendo que essa demanda da imprensa lá também. Afinal de contas, a cartilha lá das perguntas não surte efeito. Desde que reinaugurou o Mineirão, 2013, já vão para quase 10 anos, a pergunta é a mesma. Sabe o que mudou na pesquisa? É que eles iam comprar jeito de papel, agora eles iam com o celular. A única coisa que mudou. A pesquisa agora é digital. É digital. Ô, Sulimar, já que você tem esse conhecimento tão grande sobre Cruzeiro, e agora que é definitivo, Cruzeiro está na Série A do Campeonato Brasileiro, qual que é a expectativa daqui para frente? Qual que é o papel que o Cruzeiro vai fazer no Campeonato Brasileiro do ano que vem? Existe uma esperança de que o papel seja até acima do que o próprio Cruzeiro diz, né? Das metas? O torcedor já está pensando em disputar título, né? Pois é hora de pisar no freio ou não? É hora, porque o próprio pessoal, o torcedor, ele se empolga muito também porque foram 3 anos de calvário, né? Que o time viveu nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas a perspectiva, sendo bem realista, pé no chão ou pé no freio, é manter-se na primeira divisão. O primeiro ponto é esse. E aí, pensar com o posicionamento, aquele famoso áudio mesmo, né? 45 pontos, somar os 45 pontos primeiro, para aí sim começar a pensar numa Copa Sul-Americana, beleza, ou numa vaga na Copa Libertadores da América. Título, eu acho que ainda é meio difícil, porque o Ronaldo está trabalhando muito com o pé no chão, está saneando a casa, e isso a gente lembra de um caso muito antigo, o São Paulo, quando foi construir o estádio Morumbi, ele vendeu o Canindé para a Portuguesa, porque o São Paulo treinava ali no setor onde era o Canindé, e depois vendeu e o estádio foi construído, Oswaldo Teixeira Duarte, em 1973. O São Paulo ficou muito tempo sem conquistar títulos porque estava construindo o Morumbi. Então, os recursos para contratar jogadores eram para construir o próprio estádio. Foram 12 anos, entre 58 e 70. Foi o maior jejum da história de São Paulo. Isso. E então o Cruzeiro, não é que o Cruzeiro vai construir um estádio, né? Porque o pessoal fica, vai construir um estádio. Mas se construir o estádio também não é o Cruzeiro que vai pagar. Não é o Cruzeiro. Mas o Ronaldo vem trabalhando para fazer uma coisa com austeridade para que consiga pagar as contas e também ter um time competitivo, o que vai demorar, né? Agora está todo mundo querendo vir jogar no Cruzeiro, porque todo mundo pulou fora do barco. Aí a gente vê a hipocrisia de certos jogadores aí, bem-vindo de volta, mas na hora que a coisa estava apertando mesmo, foi igual o semente de laranja, apertou assim, pressão foi, como pulou longe, né? E aí os caras agora querem posar de bom moço. Mas o Cruzeiro vai passar um tempo pensando aí em sanear a casa para poder disputar títulos. Eu acredito que
2 anos, como disse o Pessolano, e também o próprio Pedro Martins, que é o diretor de futebol. Eu sei que está acompanhando assim de perto. Você acha que o Ronaldo tem essa disposição para fazer realmente investimento ou é o mesmo estilo de um grupo coeso, treinador, sei lá, o Pesolano fica também? Ô, Léo, você consegue imaginar? Só para complementar a sua pergunta, a notícia que se tem aí é que o Cruzeiro está prestes a fechar um grande patrocinador, né? É gente séria que já deu essa notícia. Se o Samuel falou, eu acredito, né? Não foi nem o Samuel, foi o PVC. Falou, O PVC falou que o Cruzeiro está prestes a fechar um terceiro maior patrocínio do futebol brasileiro hoje, que é muito maior do que essas casas de apostas, né, estão pagando. Sim. Então seria menor que a Crefisa e eu acho que o Flamengo também é site de apostas. Tem, não é? também, né? Não, também falando como Master patrocinador Flamengo, master, né? O BRB, Banco Regional de Brasília. Então, assim, seria o terceiro. É um dinheiro inacreditável para as condições do Cruzeiro, né? Porque seria algo em torno ali. O Cruzeiro chegaria com outras parcerias a faturar, sei lá, 350 milhões de reais no ano. O que na situação que o Cruzeiro vinha é maravilhoso. Ainda é pouco para o nível que o Cruzeiro imagina chegar um dia. Porque tendo essa questão aí de patrocínio, de fechar, aí sim, mas agora o Cruzeiro ficou vitrine, porque o Cruzeiro até então era a cobaia das SAFs, né? E tivemos vários professores de Deus, vários especialistas em SAF. A SAF nem tinha sido instituída, né? Cheio de professor de Deus e de especialistas em SAF falando que não vai dar certo, é uma coisa ruim. E o Cruzeiro está mostrando que pode. E as outras SAFs estão tentando, dentro do que o Cruzeiro fez, chegar. Porque o que foi feito no Cruzeiro com quase o fechamento do Cruzeiro não aconteceu com nenhuma equipe. Então todo mundo vai pegar, nós vamos dizer, né, a expertise do caso para nortear o seu trabalho. Boa, Simonini. Então o Cruzeiro tem isso. Então agora todo mundo vai olhar o Cruzeiro com novos olhos. O Ronaldo, o time voltou para a Série A, com várias rodadas de antecedência, e todo mundo agora vai querer investir no Cruzeiro. É aquele velho mesmo, né? Não me quis assim, agora que é assim, né? Mas e quanto ao investimento do Ronaldo mesmo? Você acha que ele vai tirar o escorpião do bolso? Ele vai fazer alguma parceria, alguma coisa. Eu não acredito que ele vai chegar e meter o escorpião no bolso logo de cara assim, não, né? Vai chegar porque aperta no bolso, mesmo tendo ganho muito dinheiro, tem hora que aperta, né? E até porque tem um transfer ban chegando pela frente. Sim, do pequeno Rodrigo. Do Rodriguinho. São milhões e milhões de reais. 15 milhões, Rodriguinho? Uma grana. Então, assim, se ele tiver que meter a mão no bolso para tirar isso, é para pagar o transfer ban, senão não resolve. E com relação ao treinador, assim, o torcedor pode ficar seguro de que ele segue? Será que esse modelo SAF aí é diferente nesse aspecto de que o treinador vai cumprir o acordo ou ele Se pode for olhar o exemplo do Red Bull Bragantino, sim, né? Mas é uma coisa lá, outra coisa aqui. Sabe o que eu penso na questão do Pesolano, pela própria língua e tudo mais, pelo Ronaldo ter um clube na Espanha, poder ter esse intercâmbio. Mas você imagina? O que você imagina? Olha, ninguém conhecia. Agora vamos ser sinceros aqui, ninguém conhecia o trabalho do Pessolano aqui no Brasil. Né? Só foi conhecer depois que o Cruzeiro anunciou e que o pessoal foi acompanhar as entrevistas. Trabalho, né? Um trabalho assim. E a moçada foi conhecer depois de entrevistas que ele deu, conferiu algumas entrevistas que foram feitas. Eu, inclusive, até assisti uma entrevista dele com o pessoal lá com um camarada do Uruguai e depois com outros companheiros também que fazem essa parte tática do futebol. Ele, pelo que ele falou, ele vai permanecer. Já renovou o contrato, teve interesse de clubes da Série A e não deixa de ser uma vitrine, não só para ele, como para outros jogadores também, trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro. E até para fazer esse intercâmbio, ele tendo um bom papel na Série A, que tem uma audiência e até uma predileção diferente do que é a Série B do Campeonato Brasileiro, eu acredito sim. Eu tenho a impressão assim, que o Pesolano ele tem mesmo, assim, como plano de carreira dele, ir para a Europa um dia. Sim. Agora, vamos considerar aqui, ainda é cedo para o Pesolano encarar uma Europa, né? Não, mas talvez o Valladolid, pelo fato de ser do Ronaldo, seria o caminho natural para ele poder seguir. Uma porta de entrada excelente. Não sei. Você vai treinar o Valladolid é um time que efetivamente vai brigar para não cair para a segunda divisão da Espanha.
Tá com uma vitória, um empate e 4 derrotas. Okay. 6 jogos pode na nem volta, cair, fraco, mas é bem provável que ele fique ali. Mas o Cruzeiro, talvez, em pouco assim, menos tempo, você vai conseguir tentar Mas brigar por alguma coisa. Com todo respeito ao Cruzeiro e a todos os clubes brasileiros, a partir do momento que ele está numa Europa, a gente vê isso com vários Mas aí é que eu digo, Simonino, eu posso estar completamente errado. Não, mas se Você você completamente enganado, eu posso estar correndo pro lado errado. Fazer um bom trabalho no Valladolid é muito difícil. Então, para um plano de carreira, você tem que pensar nos prós e nos contras, entendeu? Agora, mas aqui, a minha dúvida maior é essa que você pôs. Vamos imaginar, continua fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. Eu quero ver se o Flamengo daqui a pouco chega junto, ou se o Palmeiras chega, o Abel vai para a Europa, que esse sim talvez já esteja pronto. Mas assim, você falou que é difícil ele fazer um bom trabalho no Valladolid, mas se a gente for pensar no time que ele pegou do Cruzeiro aqui, esse ano, né, para essa temporada, ninguém falava que ele daria... Eu vou repetir mais uma vez. Assim, o Valladolid tem a sorte de estar na Europa, disputando o campeonato espanhol. Mas em relação à grandeza, quem é o Valladolid perto do Cruzeiro? O Valladolid, se cair no Farião, vou pegar a Guarani aqui e se empatar é louco. Eu falo assim, o Valladolid joga no campeonato espanhol, mas o Valladolid é um time pequeno da Espanha. Sim. Né? O Ronaldo já fez no Farião. O Cruzeiro é um time grande do Brasil. Sim. Então, assim, é pesar. Eu acho que para um plano de carreira ir para o Valladolid, pelo menos nesse momento, não seria bom. Mas aí a dúvida é essa, o Simonini foi cirúrgico. Assim. Será que o fato de haver uma SAF e de que o time esteja estruturado financeiramente, organizado, será que isso vai fazer um treinador ser mantido, mesmo com propostas de times atualmente mais poderosos, como o Palmeiras, Sim. como o Flamengo? Ele deve ter aí uma vontade mesmo de ir para a Europa, mas ele ainda vai querer mostrar o papel dele, né, o valor dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Né, porque aí fica alguns técnicos brasileiros, né? O treinador estrangeiro, aquilo outro, mas alguns treinadores brasileiros não têm essa, vamos dizer assim, a renovação, né? A cobrança é maior, sempre vai ser para cima do técnico estrangeiro. Então, eles estão meio putos da vida porque aquela rotatividade entre eles está acabando. Então, os dirigentes não estão mais reféns desses... Aquela reserva de mercado, né? Por isso que o Oswaldo Oliveira está surtando em palestra ali. Porque ele é demitido hoje aqui vou colocar aqui do Cruzeiro, do Atlético, são times maiores. Mas ele, com todo respeito, mas ele vai ter sempre uma vaga no Goiás, no Vitória. E aí apertou um pouquinho, ele cai ali no Náutico, salva o Náutico do rebaixamento. Aí volta para o Palmeiras, para o São Paulo na vida. Isso acabou, velho. Eles não tem mais isso. Você vai buscar alguém no Uruguai e na Argentina quando não vem da Espanha ou de Portugal. Usar o termo mamata é pesado, mas essa boquinha deles acabou. Esse Uber. Essa coisa que tinha isso aí jamais no passado, né? Do Jair Pereira ser o reserva de Cruzeiro e Atlético em qualquer oportunidade. Isso acabou, né? Isso já acabou há mais tempo e agora esse rodízio de treinadores também acabou. Isso é verdade. Hoje eu estava vendo, não sei se foi hoje, vou lembrar o dia aqui, no Instagram, vi a cara do Alexandre Galo, cliquei para ver o que era a foto, ele agradecendo a oportunidade. O Cianorte. Cianorte. Elogiando o profissionalismo do Cianorte, tudo bem, eu imagino que seja um clube organizado mesmo, mas é minúsculo, né? Então, quer dizer, era um cara que estava... E voltou a ser treinador, né? Porque estava como diretor. O Galo é um desses, né? Que não se firma em lugar nenhum. Na verdade, o Galo sempre foi meio medíocre como treinador e também como diretor, né? Como dirigente de futebol. E agora foi um bom jogador. Começou lá na Pantera, né, no Botafogo de Ribeirão Preto, em 1981. O Alexandre tá vendo, pessoal? Senão, vamos continuar aqui falando do Ronaldo. Negócio que a gente já passou mesmo passando aqui, o Léo comentou alguma coisa. Essas postagens do Ronaldo, principalmente. O Cruzeiro teve muito jogador que comentou, você falou sobre isso, mas a postagem do Ronaldo hoje é impressionante. O Romário falou sobre o Cruzeiro, enfim. Mas a postagem do Ronaldo hoje é impressionante. Cara, de 10 estrelas globais, tinham 9 comentando a postagem. Viva o Cabuloso. Gente que eu nem sabia que existia, que sabia que existia de futebol. Viva o Cabuloso, viva o Cruzeirão. O que você acha disso? Você é um cara muito crítico e assim, por um lado é legal, tá todo mundo falando do Cruzeiro, mas por outro lado, e aí, cara? O que o Cruzeiro pode somar com isso? Porque assim, a gente sabe que não é o Cruzeiro, é o Ronaldo. Sim. Mas é o Cruzeiro também, porque estão falando ali do Cruzeiro. O Ronaldo é maior que o Cruzeiro. Claro. Hoje o nome é. Não, ninguém é maior que o Cruzeiro. Claro que é. O Ronaldo é maior que o Cruzeiro.
o Ronaldinho Gaúcho é maior que o Atlético. O Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo são conhecidos em qualquer canto do mundo. Isso é verdade. O Cruzeiro e o Atlético não. Vamos lá, gente. Mas as postagens... Tudo bem, são mais conhecidos, não são maiores. Nós vamos discordar eternamente. A marca é maior, pô. A grandeza vetorial. Mas a questão dessas postagens é porque o Ronaldo também andou muito ali naquele mainstream, né, da moçada. Participou de telenovela, da Malhação que participou. O Ronaldo? O Ronaldo Fenômeno? Foi. Ele participou de reality da Globo, Sim, do Fantástico. Pra ele emagrecer. Malhação, passou muita coisa. Mas, isso que pega isso pro Cruzeiro? Bom, eu só quero saber se essa moçada que está falando, quando tiver jogo do time deles, do coração, se eles vão realmente torcer. Porque é muito fácil chegar, ganhar a camisa, ficar no camarote e dizer eu torço para tal time. Né? Igual já teve time aí que deu encomenda aí para Índias, pseudos Índias, né? No estádio de Independência. Você estava nesse dia. O Atlético deu o Galo de prata para a Índia Aigo. Mas então, nunca deve ter ouvido falar do Atlético, time. foi foda. Hoje era um prêmio muito massa, cara. Uma honraria que foi banalizado. Mas o próprio atleticano tem. Sim, o Cigano Igor ganhou. O Kleber Bambam. O pessoal tá entendendo a coisa que eu tô falando. Foi mal. Cigano Igor não merece nem o Galo de Prata. Mas então. Eu te amo, Dara. Tem que explicar esse resta meme, saber se vai. Dos primórdios do meme. O pessoal, por isso que a gente falou, existe um ano de 1990. É saber se realmente isso lá na frente, depois, vai ser uma via de mão dupla, né? O pessoal falando do Cruzeiro, né? Tem que ser uma via de mão dupla, porque não adianta nada falar assim, eu torço, mas ela fala assim, e aí não resolver. Né? Essa que é a grande questão, o cerne da questão. No fulcro da questão, se eles vão ter essa como é que eu vou dizer, predileção, se vai ser só famosinhos que vinham para o camarote do Mineirão, como já aconteceu várias vezes, nós vimos isso. Né? O Jorge Cajuru que foi demitido por causa disso também. Se vai ter isso, se vai ser uma coisa que vai ser só para os famosos, ou se eles realmente vão, eu torço pro Cruzeiro ou torço pro Ronaldo. Né? Faz um pix. Ou eu torço pro Ronaldo. Essa que é a questão. Porque assim, essa questão dos famosos é muito interessante, porque é lógico que é tudo, nesse ponto eu concordo, é tudo baseado no que o Ronaldo é. Porque vamos pegar aqui dezembro do ano passado, quando foi a confirmação que o Ronaldo assumiria a SAF do Cruzeiro. O Atlético era o melhor time do Brasil na época, tinha ganhado tudo, tava aquele em êxtase com a torcida, jogando bem, ganhar todos os títulos possíveis, menos a Libertadores, mas tinha ganhado perdeu a Libertadores na semifinal invicto. Mas tinha ganhado a Tríplice Coroa, que eles chamaram de tripete. Era um time que estava em lua de mel com a torcida. E o Cruzeiro, até virou uma acusação de cruzeirense, mas foi verdade. Se falava mais do Cruzeiro naquele momento. O time que já ia para o terceiro ano na Série B, mas por causa do Ronaldo. Você vai ficar claro que é por causa do Ronaldo. Teve que o Cruzeiro vai capitalizar disso tudo. Porque também não adianta só a bonitinha da novela falou, o galã da novela falou, mas e daí, cara? Amanhã todo mundo esqueceu. É isso que é o pensamento. Ô Sulimar, uma outra polêmica, então, envolvendo o Ronaldo também. Você acredita que ele possa, agora que o Cruzeiro se valorizou exponencialmente, ele possa abrir mão do clube, passar para frente? Como investidor, né? A questão de investidor é isso, né? Ele pega uma oportunidade, vê a possibilidade de um lucro estrondoso e passa para frente. Isso pode acontecer. Você consegue enxergar essa possibilidade? Pode acontecer. Já aconteceu com o Chelsea, né? O Abramovich, as circunstâncias são diferentes. São circunstâncias diferentes, mas ele comprou e vendeu com um ágio, um lucro muito maior do que ele pagou. Mas isso é uma possibilidade de acontecer, sim. Mas você imagina isso? No futuro tão próximo talvez a gente pudesse imaginar isso lá no início, né, quando ele chegou. Mas agora, depois que ele foi abraçado da forma que foi, você acha a Tropa do Gordão, né, que fizeram na música, pode ficar mais difícil também, sei. Mas é uma linha muito tênue, né? Pode ser que lá na frente o pessoal comece a xingar o Ronaldo por uma ou outra questão, né? E aí ele resolva encher o saco, se vou vender. Pode vender. E aí quem chegar que vai resolver a questão. Né? Mas depois desse lance do Fábio aí, né, que ele foi muito xingado no começo, sim. A torcida tomou as horas do Fábio, assim, ficou do lado do Fábio. Depois de ter... Ninguém lembra do Fábio ficou hoje. mais meio a meio, hein? Muita gente ficou... tá bom. Tudo bem. Mas muita gente xingou o Ronaldo. Depois do que rolou, que o Rafael chegou e muito bem,
e ninguém fala nada do Fábio, eu acho que a próxima, assim, vamos colocar aqui entre aspas, a próxima cagada do Ronaldo, assim, cagada entre aspas. A torcida vai ter uma paciência muito maior com o Ronaldo do que teve essa com o Fábio. Ô, Sulimar, você sempre foi assim, né, entre os jornalistas, assim, um cara super de boa, que todo mundo gostava, mas sempre com, pelo menos essa impressão, um cara de estopim mais curto, assim. Sisudo. É verdade ou não? Em determinadas situações, sim. Né? Porque meio do ensinamento, né? É sempre a disciplina do negócio. Tem a disciplina e algumas situações não cabiam para o momento. Né? Alguma situação, por exemplo, com jogador de futebol ou até com companheiro de imprensa, aí é lógico, não precisa citar o nome. Às vezes pode citar. Se quiser, pode, mas enfim. Te chateou? Alguma situação te chateou? Te deixou inconformado, curto? Não, aconteceu uma vez com o Filipão. Ele era técnico do Cruzeiro e naquela época ele passou no Cruzeiro em... Lá atrás. Lá atrás, não 2000, nessa segunda, 2000. 2000 e 2001. Entre 2000 e 2002. 2001 e 2002. O Sorin estava sendo convocado pelo Peckerman. Depois o pessoal, se for mesmo o Peckerman, estava sendo convocado. E vivia-se, você passou por isso também, a escalação do Cruzeiro, o Filipão segurava o máximo possível, a escalação você pegava com os jogadores subindo para o campo de jogo e o Benessi entregando aquela escalação ou pregando lá na parede. E a gente pegando e falando a escalação com os jogadores subindo. E havia uma dúvida, né? Ainda não tinha essa regra de 1 hora antes. Não tinha. Até tinha. Tinha, mas não era obrigado a cumprir. Não se pagava multa. Né? Não se pagava multa. Acho que era até meia hora, se eu não me engano. Isso, só que ele divulgava era 15 minutos e tal. E ele mandou fazer tinha uma passagem entre o vestiário e a sala de aquecimento no Mineirão, que era um vidro transparente. Ele mandou colocar um adesivo azul para ninguém ver aqui, porque o pessoal via quem passava para poder fazer o aquecimento. E aí o Sorin estava naquela dúvida se jogaria ou não para ser poupado, porque o técnico da Argentina havia pedido. E o Filipão é mais grosso que papel de enrolar prego. Né? Aí ele chegava, e aquela coisa que chegava, podia perguntar o técnico à beira do gramado. Eu fui lá, Filipão, tá o Sorin entrando em campo e a dúvida se ele jogaria ou não. Ele tá tranquilo, ele pode jogar? Ele falou assim, eu não sei, pergunta pra ele. Ele falou assim, mas você que é o técnico, você que escala. Aí ele... Porque esses camaradas, quando você... Aí ele só fez aquela boquinha de parábola assim, ó, para baixo. E aí... Aí essa boquinha dele é característica, né? Aí fez aquela boquinha de parábola assim e ficou sem resposta, porque não esperava que um mequetrefe magrelo, novo, tava com o quê? 20 e poucos anos de idade. Esse tem 20 anos exatamente, você tá com 44, 24. 45. Então, um magrelo de 20 e poucos anos, cabeçudo. Aí fez assim e ficou assustado de alguém chegar e fazer, porque todo mundo chegava e baixava. Né? Quando ele falava, eu saía para lá e eu vou crescer em cima do cara. Então, ele não fez mais isso. E sempre depois, quando perguntado, eu nunca fui de fazer a pergunta que o camarada seja desrespeitoso do trabalho dele, sempre atento ao jogo. Alguns técnicos, depois eu vou fazer um parênteses sobre esses técnicos, como Emerson Leão, Luiz Felipe Scolari, Celso Rotti, Vanderlei Luxemburgo, atenha-se, é uma dica para vocês que estão começando agora, que todo quer ser repórter e setorista, atenha-se ao trabalho que o cara faz em campo. Esqueça o que o seu comentarista fala na cabine. Você pode até fazer uma pergunta dentro do que o seu comentarista falou, mas atenha-se ao que ele fez dentro de campo. E aí ele vai te responder, numa boa. Agora, se você for começar a ser igual o bando de Zé Planilha que tem aí, começar quer explicar a pergunta, você vai tomar. Zé Planilha é bom demais. Porque tem... tem 4 chutes, agora o Cruzeiro. Porque o camarada... É a ciência do futebol. Porque o Zé Planilha hoje, que ele vai para a pergunta... E muitos dos repórteres de outro estado, de São Paulo, eles gostam de explicar a pergunta e quer mostrar que sabe futebol e entender de futebol. Nós tivemos um caso do Silvinho, quando era técnico do Corinthians, o cara tentou fazer isso, o Silvinho deu uma nele. Então, atenha-se o que aconteceu dentro de campo. E aí ele vai te explicar. O torcedor não quer saber se o sujeito foi no terceiro terço do campo, se passou o pente na bola 5 vezes, se ele ocupou o espaço, se ele performou. Ele quer saber o que o camarada fez.
E os comentaristas também têm que ver isso, né? Porque o cara pega o planilha, mas é só ouvir hoje o Gerson, canhotinho de ouro, e o Apolinho, o Washington Rodrigues. Eles falam tudo o que aconteceu no jogo sem ter planilha nem nada. Você tem uma leitura completa do jogo. Estão já octogenários, né? O Gerson é demais. O Gerson é sensacional. Pois é, mas assim, perdoa-me, não é discordar, mas é fazer um adendo. Quantos anos esses caras têm de futebol, Silmar? Quantos o quê? Anos de futebol tem Apolinho e Gerson. Sim. Mas aí eles entendem isso. E hoje, com essa ansiedade, eu quero mostrar que eu sei, blá, 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 acaba metendo os pés pelas mãos. Vai com calma, e aí você consegue fazer isso. E esses técnicos que eu mencionei, se você tenta chegar na coletiva, eu vou fazer graça na coletiva, você vai tomar uma. Vai tomar uma. Lembrei de outro também, Luiz Antônio Venker Menezes, Mano Menezes. Eu ia citar aqui, mas... Então, vá dentro do que aconteceu no jogo, que você sempre será respeitado, e mesmo que você dê dentro do que aconteceu no jogo, você apertar mais um pouco, ele vai te responder numa boa. O Luxemburgo uma vez foi na Globo fazer uma palestra lá para a equipe de... Sim. Uma conversa, um bate-papo. Os profissionais, tá certo? E era uma conversa, era um bate-papo, até para estreitar as relações, tá? E ele falou que era um grande problema, principalmente dos comentaristas, e aí também os repórteres estavam lá, é que os caras iam para o jogo já com a ideia do que ia acontecer, e aí no comentário e nas perguntas, eles faziam de tudo para comprovar a tese deles. E tem isso mesmo. Isso existe até hoje. Tem isso mesmo. Então foi muito legal o que o Luxemburgo falou, porque a gente começou a refletir. Cara, é verdade. Vamos deixar acontecer a coisa para depois fazer a pergunta. É meio puxando de orelha. Ele ficava decorando a pergunta no espelho, né? Uma coisa, por exemplo, é quando você está... Mas eu já vi a repórter fazer isso. Você prepara isso muito. Às vezes uma matéria... Pode ser até do dia a dia, mas uma matéria especial. E a gente que escreve, que tem uma matéria, quando você precisa de uma aspa do cara falando aquilo, mesmo mais ou menos concordando com você. Isso é fácil. Você pergunta aqui, como é que tá o futebol hoje? Você sabe o que o cara vai falar, cara. Você já deixa a matéria pronta para encaixar aquilo ali, porque você sabe o que o cara vai falar. Agora, quando é isso aí, do jogo... Pós-jogo é outra história. Pós-jogo, ou até o pré-jogo relacionado ao dentro de campo. Isso que você falou, dentro de campo. Como é que você vai encarar o São Paulo amanhã? Você não tem ideia do que o cara vai falar, apesar de que antes do jogo ele não vai te revelar. Mas pós-jogo é isso também. Você quer que o cara fale o que você quer? Não vai falar de jeito nenhum. Sabe por quê? Hoje acontece muito de amigos nossos repórteres, eles falam assim, eu gostaria que você falasse isso. Não, eu falo o que é o que você quer. Eu gostaria que você falasse isso. Não é assim que faz a pergunta. É uma crítica construtiva. Tem muito isso. Tem muito. Eu gostaria que você falasse tal coisa. Aí eu falo assim, e se eu não quiser falar? Tem o direito dele, mas o cara tem o direito de perguntar. Tem uma coisa que não é criticando especificamente ninguém, não, mas é uma reflexão. Tem mesmo, repórter que faz pergunta de 1 minuto. Isso. É um negócio irritante, cara. Porque a gente não quer ouvir o repórter. A gente tem que ouvir quem está sendo O repórter quer mostrar que sabe demais de bola. E que fique claro, a gente não está criticando o colega, não. Como você falou, é para reflexão, é para debater. Às vezes o cara sente a necessidade de fazer aquilo ali para contextualizar o dele. Eu também não gosto. Sem falar, repete a pergunta 10 vezes só para ele. E também para ele falar que ele perguntou. Tem um amigo nosso que é mesmo falou assim: eu não estava nesse momento aqui, você podia repetir, por favor? Se eu sou treinador. Mas muitos querem simplesmente registrar que estavam na coletiva. Faz a mesma pergunta 10 vezes. Porque essa questão de o camarada pegar e contextualizar a pergunta de 1 minuto e meio, o entrevistado não gosta disso. E ainda mais se o time estiver perdendo, tiver perdido o jogo. É só você ver no gestual do técnico como é que ele fica. Tem que ter sensibilidade, né? Até para entender o momento do entrevistado. Claro. Agora aqui, falar em técnico. Esse pode citar o nome. Quem que é o cara mais legal que você trabalhou e o mais mala? De técnico lá no Cruzeiro? Cruzeiro, Atlético, América, seleção. Técnico, mais legal que você trabalhou e o mais chato? Bom, foram muitos técnicos legais que eu tive a oportunidade de trabalhar na Toca, mas... e aí, mais uma vez, deve fazer o corte, uma coisa, que faça o corte e que faça com a faca bem amolada. O Celso Roth foi assim, de uma deselegância completa na Toca da Raposa também. O português lá, o Paulo Bento, também.
Eu tive problema na época, mas aí era na cobertura do Atlético, com o Leão, cara. O Leão era intragável. Também. O próprio o Leão Emerson, no Cruzeiro também foi muito. O próprio Emerson Leão, assim, de... Poxa, o camarada tá lá conversando, o Souza, que hoje é comentarista na TV Bandeirantes, lá no treino conversando, e o Celso Roth passando instrução. No outro dia, a imprensa não podia ficar ali, e era sempre... Parecia que o cara usava um sapato 2 números abaixo para poder ficar com o pé doendo e ficar bem encostando nos outros. Eles são, assim, a gente não sabe da vida do camarada e tudo, mas esses, em especial, o próprio Celso Roth, o Emerson Leão, eu falei do Paulo Bento, então, os camaradas assim que não tinha esse trato com o pessoal. Joel Santana também. Muito bonitão, até candidato agora, não sei se pode falar, mas já falou. Não falando do número dele. Tudo bem. Ele também não é. Não, mas de tudo, também. Porque era assim, ligava a câmera, é o Papai Joel, mas quando desligava a câmera também, era outra coisa. Tem um grande ídolo do basquete que é assim. Sim. Tem nome de troféu para filme, né? Irmão de um apresentador do Big Brother. Sim. Sobrenome alemão? O Oscar é assim. Sim. O Oscar é assim. Porque já tive em determinados momentos já sofri com o Oscar. Aí eu agora vou passar a parte boa, né? Legal, O Marcelo Oliveira, o Adilson Batista, sim, o próprio Adilson, o Cuca também. É outro cara sensacional. Tem mais gente aí também, ó, que Mancini. Passa. O Wagner Mancini também. O Dorival Júnior. O Dorival Júnior, um gentleman, um camarada assim, sensacional. Muita gente boa também, desses que, nesse período que eu tô lá passando, também. O próprio Jorginho Cantinflas também, né, que foi técnico em alguma oportunidade com o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo, naquela época, ele soltou no rádio aí uma vez que se tivesse rede social igual tem hoje, meu Deus, esse negócio... Lembra aí pra gente, pra dar outro corte bom. Bom, tinha o programa, tem até hoje o programa Bastidores na Rádio Itatiaia, e naquela época ele foi lá participar, 2006. Não tinha esse negócio de WhatsApp, Twitter, TikTok, esses negócios todos, e era na ligação mesmo. Básico. Mas nem isso. Era usado no programa. Era no scrap pelo. Era no evento do Alexander Graham Bell, que foi financiado por Dom Pedro II. Né? Aí daqui a pouco eu vou contar uma historinha rapidinho sobre isso. E aí ele estava lá participando, e aí, fulano de tal bairro, Oswaldo, falou que você tem que ser mais bravo com os jogadores na beira do campo. Aí vamos supor que o nome do sujeito era. Marco Antônio. Marco Antônio. O Marco Antônio da Pompeia falou que você tem que ser mais bravo e enérgico com os jogadores à beira do gramado. Como é que é o nome dele? Me coloque no quarto escuro com ele perguntando que eu sou bravo. Aí eu falei, gente, mas aí o negócio ficou... Osvaldo! E aí... Já tomei uma cervejinha! E aquilo não viralizou porque não tinha essas coisas na época. Mas não era meme, virava meme. E como diria Marcelo Rezende, né? Eu estava lá, eu estava ouvindo, eu vi, foi e aconteceu. Isso também. Fala. Não, eu ia te perguntar, né, que você está mais tranquilo, você está gostando da resenha. Quem que é ruim? Treinador que você fala assim, meu Deus do céu, esse cara tá... Tecnicamente ruim? Sim, tecnicamente ruim, que você possa falar, ou que você... Não que você não queira falar o nome, mas você possa contextualizar. O trabalho foi ruim, né? Essa história recente do Cruzeiro aí nos últimos anos na Série B são capítulos cabeludos, tenebrosos. Terríveis. Porque aí é um somatório de coisas, né? A situação escabrosa que o Cruzeiro passou, né? Tudo que aconteceu e o time sem poder contar com o dinheiro para poder contratar jogadores e contratar o que dava. Então... tinha esses jogadores, desses treinadores. Alguns desses que passaram não viveram o momento deles melhor aqui no Cruzeiro. Então, poucos foram os que, vamos dizer assim, que tenham dado algum ganho ao time do Cruzeiro. Vamos lembrar essa turma toda que passou, tirando, na minha opinião, o Vanderlei e o Filipão, que mesmo no caos, tiraram de pedra. Eles tiraram o Cruzeiro de uma chance de cair. E aí eu vou somar mais a isso aí, eu até publiquei eu falei disso na rádio. Hoje o Ronaldo é o dono da SAF do Cruzeiro e foi treinado por 3 personagens que ajudaram muito o Cruzeiro.
Pelo Adilson, no Corinthians, pelo Vanderlei no Real Madrid e pelo Filipão na Seleção Brasileira. E com o Adilson ele ainda foi jogador no Cruzeiro. Então, esses 4 nomes, Ronaldo, Felipão, Vanderlei e o Adilson, aí colocando também o Adilson foi o único que chegou e teve coragem de assumir o Cruzeiro naquele momento difícil. E o momento técnico, aí lembrando disso também, esse microfone toda hora batendo nele. O momento técnico que o Cruzeiro vivia naquilo não deu continuidade ao trabalho dele. Mas eu tô falando assim, vamos relembrar quem é que passou por aqui? Moza, o Ederson. Flávio não, Conceição, Felipe Conceição. Tigrão. O Ney Franco passou. Ney Franco passou. Teve mais gente aí também, quer ver? O Anderson Moreira falando. O Anderson. Vamos cronologicamente aí. Você que tem a memória boa. Começou com o Adilson. Adilson. Anderson, Ney Franco. Aí chegou. Pois é, foi depois. Aí veio. Mas foi inteirinho. Aí veio o Luxemburgo para apagar incêndio. Aí depois teve Felipe Conceição, Moza. Mas o Moza foi antes, sabe por quê? Porque o diretor de futebol do Moza estava aí e quando o Vanderlei foi apresentado... italiano também, né? E acabou saindo depois, o Pastana, Rodrigo Pastana. Isso aí mesmo. Ou seja, uma galera sofrível, cara, que não deu certo. O Ney Franco é um cara super legal, começou a carreira muito bem, mas o Ney tem a sensação de que parou. Que parou no tempo. A impressão que eu parou no tempo. O trabalho do Ney aqui foi muito ruim, colocando tudo isso que o Sul falou aí de não tem jogador, não tem salário em dia. Porque salário em dia é um negócio foda, velho. Mas você não pode criticar jogador também, não, porque a gente que ganha micharia, quando fica sem receber, fica doido. Mas também não pode acontecer igual aconteceu, foi assim, os jogadores estão reclamando do salário atrasado, eles que ganham uma micharia, igual foi o ex-presidente do Cruzeiro, Geraldo Pinto Tavares, não pode, né? Absurdo. Ganha micharia, os caras ganham muito, mas os caras têm compromisso com muito. Claro. Você ganha 5 mil, você gasta 5 mil. Você ganha 10, você gasta 10. Os caras ganham 200. Tem gente que ganha 8 e gasta 28. Mas isso é mais uma das pérolas do Giovanni. Mas assim, vamos escolher um que o Léo falou aí. Acabou que nós falamos, você não falou. Quem que você acha que eu... É foda falar isso dos caras, mas se você se sentir à vontade... Mas é questão do trabalho, né? Vamos dizer que a sinfonia não andou. Já respondeu, né? Os caras lá. Wolfgang Amadeus. Wolfgang. Dá um Google aí, moçada, que não pegou a referência. Wolfgang Amadeus. Não falou o nome dele. Mas... Sulimar foi jogador do Curitiba em 95. Jogou no Flamengo. Foi no Flamengo também. Sulimar, estamos caminhando para o fim. Eu queria que você... Eu não quero Como sair... não é pro Gil Soares, ele é uma plateia? Eu sei que é muito legal. Mas é igual a do João. Eu não quero sair daqui sem que você me responda a pergunta. Quem foi melhor? Nonato ou Sorin? Nonato. Na lata, Nonato. Não, mas você se irrita com isso, né? Não é questão de se irritar. É uma questão... Aí voltando, até sendo repetitivo. Hoje, foi muito latente que o Cruzeiro deveria, se não fez ainda, fazer uma homenagem ao Nonato que esteve aqui. Porque é um lateral que chegou vindo do Pouso Alegre, jogando com o Paulo da Pinto. Os dois se destacaram no jogo contra o Cruzeiro, aqui no Mineirão. Contra o Atlético. Contra o Atlético. E o Cruzeiro ganharam de 2-1 do Atlético. Paulo da Pinto, Nonato e Zigomar. Sim. E aí o Cruzeiro foi jogar lá e contratou, né? O Nonato pro Cruzeiro. Como lá... Eles também não perderam pro Cruzeiro, empataram. E o Paulo da Pinto também. Perderam o primeiro turno e empataram. O Paulo da Pinto é presidente do Pouso Alegre. Do Pouso Alegre, isso. Do Pouso Alegre. Aí, por ser uma época assim que não tem tanto marketing, né, o Nonato é muito subvalorizado no Cruzeiro, assim como é o Vanderlei, que foi campeão da Libertadores, né? São dois laterais que deveriam ter um status para esses dois, para o Nonato e para o Vanderlei. Por quê? Como jogador não se discute a qualidade do Sorin, e o que ele fez também com a camisa do Cruzeiro foi bacana. Com a camisa da seleção. Da seleção argentina. Não é qualquer jogador que chega a ser capitão da seleção da Argentina numa Copa do Mundo, como chegou o Sorin. Só que é só vocês pesquisarem também aí a relação do Sorin com a imprensa. Não estou dizendo que ele tem que morrer de amores pela imprensa, não, até porque ele também é jornalista formado, mas quando desliga a câmera é uma outra pessoa. Tem companheiro nosso que já veio aqui, que era produtor no canal de televisão aqui em Belo Horizonte, que o Sorin exigiu desse camarada
de entrar no ar quando trouxesse um chá de pétalas de rosas com mel. E também, quando a imprensa estava na Toca da Raposa, ele promoveu um boicote da imprensa lá dentro, porque a imprensa noticiou que estava tendo uma divisão entre ele e o Guilherme de Cássio Alves. Isso em 2004 já. 2004. E o que ele fez também, enquanto estava nos canais ESPN com companheiros nossos da imprensa, dizendo que não ia falar com o negócio, assim... É muito marketing para poder aparecer para o torcedor, mas na interpessoalidade nunca me fez nada. Conversa numa boa, mas eu acho que o torcedor tem o direito de ter o ídolo dele, mas deveria, e o próprio Cruzeiro, fazer isso também, uma homenagem mais para o Nonato, porque não é qualquer jogador que chega no jogo contra o Boca Juniors e manda a bola na trave, no travessão. Tudo bem, não fez o gol, mas fez um golaço contra o time do Palmeiras na Copa Libertadores de 94. Ele e o Luiz Fernando Flores, que fez o gol de longe, o goleiro Sérgio vai sair jogando. Ele mandou, depois busca no YouTube também essa imagem. Então, falta isso, porque, vou fazer marca com torcida, vou lá na arquibancada, mas o Nonato segurou muita bucha no time do Cruzeiro, sabe? Pegou uma fase ruim, um Cruzeiro aí, já no início da década de 1990, tudo bem quando começou a ganhar, mas é um dos capitães aí do Cruzeiro que mais levantou taças. Eu acho que o Sorinho foi um grande jogador. Sim, um grande jogador. Grande mas jogador. ele é um fenômeno, na torcida do Cruzeiro, um fenômeno de uma juventude, né? Sim. Que não viu o Nonato jogando. Não dá pra comparar Que o historicamente os dois Nonato jogadores. jogava Sim. de bola é uma coisa inacreditável. É lateral direito e foi deslocado para a lateral esquerda e jogou Jogava na muito lateral bem. esquerda, destro. Você não concorda, não, Marco? Concordo. O que ele jogava com o seu Enio Andrade também, que é um dos grandes nomes que foram técnicos do Cruzeiro, que é impressionante. Tudo Até bem. porque no dia hoje é a segunda vez que a gente está tomando cerveja no programa. O programa 61 hoje é a segunda vez que a gente bebe. A primeira foi com o Nonato. Sim. Então, assim, abraço, Nonato. aí para quem não sabe disso, história legal, ele terminou o programa, nós ficamos aqui umas 2 horas e meia, 3 horas, terminando a cerveja e resenhando, saímos daqui, eu cambaleando para um lado, o Nonato para o outro. E é um grande ponto no meu currículo, eu tomei um pó com o Nonato. Vou colocar no hino. Eu ia levar o Nonato embora, eu falei, Fuscal, meu amigo, eu me que salva que levei. eu não vou largar o carro para trás, vou de táxi, porque eu não consigo dirigir. Eu que levei. amigo, Sulimar, mano. mais uma vez, queria te agradecer por Eu que você ter agradeço. vindo. Foi massa demais contar essas histórias, contar esses casos e parabenizar você pelo seu trabalho e que você, cada vez mais, continue cobrindo o Cruzeiro da mesma forma que você sempre fez para trazer as notícias do Cruzeiro para todos nós. Eu que agradeço a presença aqui e parabéns, né, pelos 10 mil inscritos. O pessoal continue dando estamos like, se caminhando já inscrevendo pra e- 20 e- mil. e compartilhando para o canal continuar bombando. E assim, eu falei no início, né, dessa gratidão eterna para estar onde eu estou hoje, ao Garcia que acreditou, né, naquele menino magrelo lá atrás, em 1995. E também tudo que aconteceu depois, né? Então, o próprio Elton. O Elton é também um dos grandes irresponsáveis de eu participar na televisão também. Né? Um descobridor de talentos televisivos para comentar do Guarani ainda lá em Divinópolis e tudo. Mas esse agradecimento a essas pessoas e várias outras que não vou conseguir nominar para não ficar, né, deixar alguém de fora, aquela coisa, né? Maravilha. Obrigado mais uma Valeu. vez. Léo, obrigado também pela presença. Obrigado. Nosso sócio, Marcão. Fico feliz, muito feliz com a sua presença, que meu amigo Eu de que longa agradeço. data. E Sulimar é bom a gente falar uma coisa que a gente não falou. Sulimar é um cara muito ético. Às vezes chega a ser chato de ético. De ter muito certo, muito correto, muito liso com a profissão, muito duro com a forma até que ele trata alguma coisa. Se a gente pô, Sulimar é louco. Mas é um cara que é muito ético e eu valorizo isso muito. Ótimo porque, caráter. A gente foi perdendo isso aí, não só no jornalismo, mas em todas as áreas. Então, Verdade. a gente tem que falar isso perto. É tão certo que a gente estranha o tão certo. Extremamente ético, isso é muito importante. É isso aí. Parabéns pela pessoa que você é e pelo profissional que você é. Eu que agradeço. Grande beijo pro Jarrão, pro Tiagão e pro Elton, que hoje não esteve A presente. bodas é de quê? Como é que é? Pré-bodas? É pré-bodas? Pré-bodas. E não fomos convidados, diga-se de passagem. Se pintar, Eu espero que nas bodas a gente seja É lembrado. isso que eu ia falar. Se pintar convite pro casório é lucro. Mas aí eu vou dar uma dica aqui para quando tiver lá, fazer a live lá no casório. Uma boa. E eu falei, outro dia eu virei pro Elton e falei assim, Elton, o casamento vai ser lá em Divinópolis, né? Ele falou, não, vai ser em Belo Horizonte. Pá, Ela, mentira, a noiva é de lá. vamos pra Divinópolis, Caldinho cara. de Festa lá. no interior, vai ser bom demais. É. Vamos ver se sobra o ingresso pra gente. O ingresso é Vermelho superior, ó. Galera,
Continue, então, se inscrevendo no nosso canal. A gente chegou a 10 mil, a gente quer 20, né? E daí pra cima. Valeu pela... 10 mil, a cada semana ter um número desse pra eu beber todo o A gente programa. poder beber mais. É isso aí. Continue se Como inscrevendo, se precisasse da desculpa. compartilhando esse vídeo e seguindo a gente nas redes sociais, que a gente precisa cada vez mais do apoio de todo mundo. Valeu, turma. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Saúde!